Fala aí, galera. Excelente sábado para todo mundo. Nesse dia seguinte à estreia de Fernando Diniz pela seleção brasileira, vitória sobre a Bolívia, goleada com muita tranquilidade. A seleção venceu os bolivianos, como já esperado, e já deu para ver, já deu para ter uma amostra do que teremos a partir de agora em termos de seleção brasileira sob o comando do Diniz. Nada, na real, né, que nos surpreenda. Ontem já deu para ver que, né, de uma forma geral, assim, uma avaliação super positiva, todo mundo muito empolgado, expectativa lá no alto para essa estreia do Diniz. E é claro que é um jogo para ser valorizado, porém é contra a Bolívia. A gente fala, Léo, pô, mas é contra a Bolívia, é obrigação ganhar. Geralmente o Brasil goleia a Bolívia jogando aqui. Tudo bem, mas o que eu acho mais bacana é que nesse jogo, apesar de ser contra um adversário que de fato é muito fraco, a gente já pôde observar algumas coisas que estamos acostumados a ver no Fluminense. Muita gente vai se surpreender, vai achar que é algo novo para quem acompanha o trabalho de perto do Diniz no Fluminense, vai logo perceber alguns padrões, né, dos laterais atacando por dentro, dos pontas bem aberto, do volante afunilando ali, fazendo a série de três como o André faz no Fluminense, o Casemiro fazendo essa função. Enfim, é só o começo. É só um primeiro jogo, mas já foi uma primeira impressão super positiva. Eu vou trazer aqui dois trechos, na verdade, da entrevista coletiva do Diniz após o jogo, que para mim reforça mais uma vez como ele é um técnico e por que ele é um técnico diferente dos demais. Aquilo que a gente já falou tantas vezes aqui, né? Ele vai além da questão do campo-bola, ele vai além de ser aquele cara, né, focado em tática, porque muita gente sempre tinha a impressão de que o Diniz, né, vinha propor evoluções táticas ou revoluções táticas, e de fato acaba acontecendo, mas é uma consequência do trabalho, do todo que é o trabalho dele. Eu acho que foram duas declarações bem bacanas. Vou trazer logo de cara aqui para vocês, só pedir para deixar o like aí, se inscrever aqui no canal do Leste. Já chegamos a 70 mil inscritos. Quem não assistiu o vídeo de ontem, puder dar uma moral, deixar o like lá também. Falei, agradecer muito a todos vocês que me assistem aqui todos os dias, que ajudam diretamente na construção do canal. Sem vocês, não existiria o canal do Leste. Então, ontem eu fiz um vídeo bem bacana agradecendo a marca dos 70 mil inscritos. Agora vamos partir rumo aos 80 mil. Essa foi uma pergunta sobre o sonho de comandar a seleção brasileira, um sonho de criança, e o sentimento dele depois, né, que ele viveu, garoto, eliminação de 82 e agora estreando no comando da seleção brasileira. Ótima pergunta, obrigado pela sua pergunta, obrigado mesmo. Para mim, o futebol, se perguntar, tanto a vida como o futebol, se é mais razão ou mais emoção, se tivesse que escolher, eu acho que o equilíbrio seria bem interessante, né? Mas para mim é mais emoção. Eu acho que o futebol ele tem esse poder de comover as pessoas, de mudar vidas, não colocando a razão de lado, muito pelo contrário. Mas, como a vida eu acho que ela é mais arte que ciência, o futebol também para mim é mais arte que ciência. Eu acho que a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam, como essa seleção de 82 fez, que embora não tenha ganhado, ela cativou muitos corações. Eu fui um deles, com certeza. Aqueles caras foram os meus heróis de infância, e a gente queria ser igual o Zico, o Toninho Cerezo, o Sócrates, o Falcão, o Júnior e toda aquela turma. Então foi um time que de fato encantou, e mesmo sem ganhar, eu acho que passou por uma injustiça muito grande, porque o futebol e as pessoas não podem ser resumidas por uma bola que entra, uma bola que não entra, por uma Copa que ganha, uma Copa que perde. Nós tivemos um dos grandes gênios do futebol mundial, que foi o Zico, naquela seleção, entre tantos outros. Então ela marcou uma geração, você pode ter certeza que ela despertou o desejo de muita gente querer ser jogador de futebol e gostar de futebol ao redor do mundo. Então ela cumpriu muito bem o seu papel por conta das emoções que ela despertou em muita gente. Essa é uma resposta que define muito o que é o Diniz, né? Ele acreditar que o futebol é uma arte, não é uma ciência exata. E é uma coisa que ele fala, e ele sempre falou isso, né? Que a coisa vai além do resultado, e por isso ele conquistou também a admiração de muita gente. E não é da boca para fora, porque ele realmente acredita. E sabe por quê? É muito fácil a gente saber que não é algo da boca para fora, é porque esse cara já foi
humilhado, ele já foi taxado de fracassado. Fizeram de tudo para colocar um rótulo nele de que ele seria um perdedor, de que ele tinha uma ideia que seria impraticável, ele tinha uma ideia de jogo e conceitos que seriam impossíveis de se executar, que tudo não passava de um devaneio, que era impossível praticar o futebol daquele jeito. O futebol que ele acreditava era muito bonito, mas que na prática ele não se sustentaria. Né, ao longo, desde 2019 principalmente, que ele comanda o Fluminense, né, um grande clube, e até antes no Atlético Paranaense, sempre foi assim. Principalmente certos nichos da imprensa fizeram de tudo para soterrar o Diniz, para cravar que ele não teria capacidade para chegar onde ele está hoje. E esses caras jamais poderiam imaginar que em 2023 o Diniz estaria falando como técnico da seleção brasileira. Então, para mim, o mais incrível de tudo que envolve o Diniz é a convicção que ele tem em relação àquilo que ele faz, a convicção que ele tem no trabalho dele, a convicção que ele tem em relação a valores de vida e ao que o futebol significa para ele. E ele tenta externar isso pra gente, e eu, ao longo de todo esse tempo, como eu falei, apesar de, infelizmente, de alguns desentendimentos recentes, assim, de uma coisa que eu não sei exatamente o que mas foi o cara que mais me ensinou sobre futebol durante todo esse tempo, e que eu não deixei de acompanhar porque ele não estava no Fluminense. Então isso é o diferencial do Fernando Diniz. Essa convicção ele consegue passar para os jogadores. E eu acho que por isso que os atletas assimilam isso muito rápido, ganham confiança e rapidamente conseguem reproduzir aquilo que ele pensa em campo. E é muito fascinante ver isso. Então tomara que o Diniz tenha muito sucesso com a seleção brasileira agora. Eu vou falar para vocês, sinceramente falando. Eu não acredito nesse papo de Ancelotti. E eu, sinceramente, tomara que essa Libertadores seja conquistada pelo Fluminense, porque eu acho que o Diniz, a partir de janeiro, ele será técnico da seleção brasileira em definitivo. É um sentimento que eu tenho, não é informação, é um sentimento que eu tenho, tá? E isso acho que já foi feito meio que a CBF fez tudo sabendo que isso poderia acontecer caso, claro, o desempenho dele fosse bom. É a sensação que eu tenho. Enfim, só uma coisa para fechar o assunto Fernando Diniz e seleção brasileira. Muita gente está nas redes sociais. Ancelotti, não precisamos de Ancelotti. Não precisamos de Ancelotti. Vamos deixar o Diniz trabalhar. O Diniz é o melhor. O Diniz é o cara. É incrível. Meu Deus, 4-1 Bolívia. Esses mesmos caras, muitos deles, né? Não todos, muitos deles, quando tiver, saiu jogando, perdeu uma bola, pá, tropeça, um empate, perde um jogo, pá, ou numa competição de mais relevância, numa Copa América e tal, no Brasil tropeçar, então esses mesmos caras que vão começar a fazer todo aquele processo de rótulo, de estigmatização, de uma série de coisas. Os caras estão ali só esperando. Agora é tudo muito lindo, muito bonito. Mas quando começar a tropeçar, esses mesmos caras vão atacar da forma que sempre atacaram. Infelizmente é assim que acontece. Mas tomara que seja só o primeiro jogo e que tenhamos novamente a seleção brasileira, na seleção brasileira, a arte que tanto nos fascinou ao longo dos anos. Eu tenho plena certeza de que o Diniz pode ser esse cara que vai resgatar isso, que vai nos dar novamente o prazer de assistir a seleção brasileira, assim como ele trouxe novamente de volta o prazer de muitos tricolores irem ao Maracanã, irem ao estádio para ver o time jogar, algo que algumas pessoas ao longo do tempo acabaram perdendo. Só para fechar, uma declaração que ele falou sobre o Neymar aqui. E ele veio para fazer isso. É um jogador que a gente tem que conversar e saber aquilo que o jogador quer, acreditar e estabelecer bons vínculos, que eu acho que isso que eu consegui fazer com ele. O futebol a gente tem que entender que o jogador é a obra-prima do futebol. E são os grandes ídolos e os grandes heróis que desperta nas crianças o desejo de ser jogador, de querer estar perto. E ele é um desses caras muito diferentes, que a gente tem que saber reconhecer, respeitar e olhar para as coisas positivas que o Neymar representa. Porque vocês não conhecem o Neymar na intimidade, mas eu não sou o primeiro a falar isso.
Falei isso na entrevista de ontem. E é muito bom. Eu sugiro a vocês que investiguem como o Neymar é na intimidade. Se ele é um cara generoso ou egoísta, se ele é um cara bondoso ou não. Porque vocês vão ver que o Neymar é um cara que merece o respeito de todos vocês e passar isso para o grande público, porque isso só vai ajudar o futebol e vai ajudar as crianças que gostam dele. A sociedade vai ser muito legal que a verdade sobre ele ela apareça. Fernando. Não sei se negócio de verdade sobre o Neymar, que o Neymar é um craque, é um jogador diferenciado, isso é indiscutível. A questão sempre foi problemas problemas além do campo, lesões que afetaram muito, que vem afetando muito a carreira do Neymar. Ele se tornou ontem o maior goleador da seleção brasileira da história em jogos oficiais. Isso são os números, não tem como discutir. O Diniz vai querer resgatar o Neymar e vai querer fazer do Neymar grande referência desse time, mas outros treinadores também tentaram fazer isso. O Tite deu a chave do vestiário para o Neymar. Mas depende dele, depende de questões físicas. Eu não vou nem me alongar nisso, mas isso não é. O Neymar tem uma mídia absurda em cima dele, a favor também, não é só contra, não. Então não é a imprensa que vai ter que fazer isso com o Neymar. Depende apenas dele. Se ele estiver em campo jogando o que ele sabe, como jogador de futebol, o talento absurdo que ele tem, a gente vai esquecer dos problemas da pessoa Neymar. Porque no fundo todo mundo quer saber o jogador Neymar. Mas para isso precisa aparecer o jogador Neymar. É só um primeiro jogo contra a Bolívia, mas se o Neymar estiver disposto a comprar a ideia do Diniz, eu acho que talvez a gente terá a oportunidade de ver a versão mais espetacular do Neymar com a camisa da seleção brasileira sob o comando do Diniz. É uma expectativa que eu tenho. Vamos ver o que vai acontecer. Galera, seguinte, o Internacional divulgou algumas informações aqui interessantes sobre venda de ingressos para a semifinal da Libertadores. O Internacional e o Fluminense vão fazer uma parceria aí para beneficiar os sócios. Primeira partida da semifinal está chegando para o duelo contra o Fluminense. No Maracanã, a torcida do Clube do Povo terá 4 mil lugares disponíveis, portanto, confirmados 4 mil ingressos para a torcida do Inter. Pela parceria e excelente relação entre os clubes, a venda exclusiva para sócios ocorrerá de 14 a 20 de setembro na plataforma Mundo Colorado. Já os não sócios poderão adquirir os ingressos de 20 a 26 mediante disponibilidade na mesma plataforma. A compra está limitada a um ingresso por CPF. O Fluminense vai ter, obviamente, a reciprocidade, então fiquem atentos, porque muito provavelmente a venda vai começar também, no caso do Fluminense, se não no mesmo dia, mas muito próximo ali. Fiquem atentos. O jornalista Lucas Colar também divulgou algumas informações aqui, também para o jogo no Maracanã, confirmando isso. Acho que é mais ou menos o que o Inter divulgou, valor R$ 225. Então, provavelmente, vai ser o mesmo valor que será cobrado para os torcedores do Fluminense, tá? Já podem se preparar e se organizar dessa forma. E aí, aproveitando, para fechar aqui, o presidente Mário Bittencourt falou em entrevista à ESPN, ele deu uma entrevista para o Bola da Vez, aquele programa, né, onde um entrevistado, 3 entrevistadores normalmente, 3 jornalistas, vai ao ar neste domingo. E aí eles publicaram aqui 1 minuto do Mário respondendo algumas perguntas. Vamos ver o que ele disse. Qual é o ídolo da história do Fluminense pra você? Frederico Chaves Guedes, Fred. Um jogador que queria ver fazendo o gol do título da Libertadores. Germancano. Marcelo fica em 2024? Fica até final de 25, se Deus quiser. Thiago Silva vem? Depende muito mais dele do que de nós, mas ele já disse que quando acabar lá o contrato dele, ele volta pra casa. Tomara que volte. Um jogador que cabia no Fluminense. Vasco. Gabriel Peck. Botafogo. Tiquinho Soares. Flamengo. Everton Ribeiro. Quais gigantes da Europa já sondaram o André? Alguns clubes da Inglaterra, somente clubes da Inglaterra. Outro presidente de clube que você se espelha? Tem alguns que eu gosto, mas vou citar um aqui. Marcelo Paz, do Fortaleza. Quem vai ser o campeão da Libertadores e qual vai ser a final? Eu quero muito que seja o Fluminense, campeão da Libertadores, e acho que seria bonito uma linda final com Boca, por ser Brasil e Argentina, mas também, se for uma final com Palmeiras, será grandiosa também. Palpite de campeão da Copa do Brasil? São Paulo. E brasileiro? Fluminense. Portanto, o Mário falando brasileiro Fluminense e Copa do Brasil São Paulo, né? É isso, né? Não tá errado o Mário, né? Pelo amor de Deus. Vai falar o quê? Bom, ele falou sobre o André, né? Sondagens em relação ao André. Me chamou a atenção. Thiago Silva, novamente, eu acho que coisa que ele já tinha falado, terminar o contrato lá, ele volta. Depende muito mais dele do que do Fluminense, depende só dele. Aquele papo, aquela velha história que já falamos sobre
sobre essa situação. Marcelo, que fica até 2025. Também não tem por que, né, debater isso agora. Marcelo é jogador do Fluminense. Isso é evidente. Ele falou dos outros clubes: Chiquinho Soares, Gabriel Peck e Everton Ribeiro. Vocês concordam? São esses, já escolhi um jogador de cada rival, esses jogadores que vocês escolheriam? Concordam com o Mário Bittencourt? Enfim, um termômetro ali de alguns assuntos que ele certamente aprofundou nesse Bola da Vez, e a gente vai em breve repercutir isso por aqui também, beleza? Valeu, galera, aproveita aí o final de semana, abraço para todo mundo, só não esquece de deixar seu like, seu comentário, e é isso, tamo junto.